Faltando 11 dias para o término do atual convênio, a Prefeitura de Mogi das Cruzes entrou em acordo com a Santa Casa para que o pronto-socorro municipal continue na Santa Casa, inclusive, continue esse atendimento. É uma história que a gente vem acompanhando, só que não chegamos ainda ao capítulo final. Quem explica melhor isso para a gente é Paula Moreira, porque, Paula, convênio novo precisa passar na Câmara. Os vereadores entraram em recesso. O pessoal vai ter que voltar para participar dessa audiência, dessa sessão. Por que desse trâmite? Boa noite. Oi, Cássio. Boa noite para você, para quem acompanha o Diário TV. Isso é necessário justamente pelo mesmo motivo que você falou, né? É um gasto novo, é um convênio novo, então precisa desse aval da Câmara, né? Quem está aqui do meu lado vai explicar todos os detalhes, né, dessa questão do novo convênio com a Santa Casa é o Caio Cunha, prefeito de Mogi das Cruzes. Prefeito, boa noite, né? Explica pra gente então, né, quando deve ser essa sessão extraordinária e o porquê que ela é tão necessária nesse momento, né? Boa noite, Paula, boa noite, Cássio, todos aqueles que estão nos assistindo. Essa sessão extraordinária é justamente por conta disso que você falou. A modalidade de contratação é convênio. E quando é um convênio, a Câmara precisa autorizar. Como o valor ele vai aumentar, e veja só, em um único ano mudou 2 vezes de valor. Era 980, mudou para 1.240.000 e agora nós estamos passando por um novo valor. Então, assim, por conta desse aumento, a Câmara precisa aprovar. Justamente sobre valores, né, que eu queria ver com o senhor, né? Hoje, 1.200, né, milhões. Isso, 1.240. Quanto que ficou, né, o acordo, então, agora desse novo convênio? Nós tivemos uma semana muito intensa de negociação, vendo a questão jurídica, a questão técnica, principalmente. Vale lembrar que todo o nosso interesse é com as vidas, é com bom serviço. Então, o valor que foi fechado na negociação entre Prefeitura e Santa Casa ficou em 2.210.000. E aí, esse valor, né, o que ele abrange aí, que tipo de serviço, né, vai ser prestado lá no pronto-socorro? Bom, vale lembrar que é um pronto-socorro. Então, é um pronto-socorro onde tem pediatria, obstetrícia, todos os atendimentos necessários de um pronto-socorro. E é importante, Paula, destacar qual é a função de um pronto-socorro. Então, assim, as pessoas precisam entender que quando ela está com gripe, uma coisa mais simples, uma alergia, ela não vai no pronto-socorro, ela vai na UBS. Né? O pronto-socorro é quando há algum trauma, algo com risco de morte e por aí vai. Então, assim, pronto-socorro é para urgência e emergência. E aí, falando justamente no valor e também nos atendimentos, né, até para justificar esse aumento de valor, que tipo de ampliação de atendimento vai ter lá? Desculpa, eu não entendi. Ampliação de atendimento. Não, então, vão ser os mesmos atendimentos. O que aconteceu é que aumentou um pouco mais o escopo, até por conta de uma nova demanda. Né? Então, a gente sabe que aumentou assim, a porta do pronto-socorro, ela foi fechada. Então, tanto as nossas UPAs como a Santa Casa, ela teve uma carga maior de atendimentos. Então, isso a gente aumentou essa possibilidade dos mesmos atendimentos, só que em maior escala. Isso que eu ia ver com você, né? Assim, são os mesmos atendimentos, mas até para justificar o valor, né, mais alto, é o número de atendimentos, né, que vão aumentar isso. Isso, e até por isso, Paulo, assim, olha só, a gente está investindo 1 milhão a mais do novo contrato. Então, obviamente que por conta disso, a gente cobra, além da transparência normal, da prestação de contas que a gente deseja e pega muito no pé, também mais qualidade no serviço e no atendimento prestado pela Santa Casa. Tá certo. Vamos voltar aqui para o estúdio, porque o Cássio vai fazer uma pergunta, eu já repasso aqui para o senhor. Diga, Cássio. Prefeito, boa noite. Obrigado pela participação com a gente. Na verdade, eu tenho 2 questões, Paula. Com base nessa última resposta do prefeito, primeiro entender, vamos falar em números, porque quem depende da Santa Casa, toda vez que vai lá, reclama da demora no atendimento. Vamos entender de fato, então, quantos atendimentos esse novo convênio está prevendo. E a outra questão que eu quero entender é o seguinte, essa história com a Santa Casa vem se arrastando há um bom tempo. O que aconteceu agora? O que mudou nessa conversa de hoje, por exemplo?
Vamos lá então. Prefeito, o Cássio pergunta, né, sobre números de atendimentos, né? Quantos eram antes e para quantos estão agora? E também o que avançou nessa conversa com a Santa Casa, né? Que acabou, você até falou na coletiva, né, que não era uma negociação, mas acabou, enfim, sendo uma conversa bastante intensa para conseguir fechar, né, esse novo convênio. Eu não sei te precisar exatamente os números de quanto era e de quanto ficou o número de atendimentos, né? Mas nós deixamos margem suficiente para que não falte atendimento para a população de Mogi das Cruzes. Agora, de fato, foi sim um processo de negociação, né? Então, olha só, hoje nós pagamos 1.240.000 e a primeira proposta deles foi de 3.600.000, ou seja, 3 vezes mais, né? Então, houve um processo de negociação e de análise de toda a planilha de custo, de todo o serviço a ser prestado, e nós chegamos em conjunto nesse valor. E aí, o que mudou na conversa, né, dos dias para cá, né? Você falou muito da planilha, né? Chegaram num acordo nessa questão de observar mesmo que era necessário ali? Paulo, eu vou ser muito sincero para você. Quando, na verdade, eu tive uma conversa ontem com o Peteca, né, que é o presidente, é o reitor lá da Santa Casa, e também com o Flávio Matos. Foi uma conversa muito boa. Quando você senta e conversa para dialogar e para buscar uma solução com quem de fato tem interesse na melhoria do serviço para a cidade, resolve. O problema é que muitas vezes utilizam de uma pauta tão sensível para a cidade para fazer politicagem, né, para fazer barganha. A gente está falando de vida de pessoa e não de abobrinha na feira. E o prefeito, até para garantia, né, de que todo esse investimento vai ter o retorno, como que vai ser esse contato com a Santa Casa a partir de agora, né, a fiscalização, tá ali junto, vendo de fato ali, né, de perto, como que está esse atendimento? Bom, nós alteramos o escopo do contrato e colocamos diversas cláusulas e regramentos justamente para dar um entendimento claro que a nossa fiscalização vai ser muito próxima, né? E não é uma fiscalização para ver se alguém está fazendo errado ou não, mas sim pela boa qualidade do serviço. É só o que a gente quer. Perfeito, prefeito. Eu agradeço, viu, a sua participação. Obrigada, Obrigado, viu? Paulo. Bom, só reforçando, então, esse novo convênio, né, tem um período aí de 8 meses. A gente pediu uma posição para a Santa Casa, mas ainda não tivemos retorno.